Olá, boa noite para você. Durou apenas 2h30 a escavação num terreno de Vespasiano, onde estariam os restos mortais de Elisa Samúdio. O delegado responsável resolveu suspender os trabalhos, mesmo depois do aparato montado por lá. Os repórteres Rangel Faula e Raimundo Ferreira acompanharam cada detalhe de mais esse capítulo do caso Bruno. O comboio levando o primo do goleiro Bruno seguiu do Departamento de Investigações em Belo Horizonte até Vespasiano, na Grande BH. Foi neste lugar, segundo o jovem, que o corpo de Elisa Samúdio foi enterrado. Na rua, ninguém sabe dizer quem é o dono do lote. Já esta mulher disse ter visto aqui 3 dos condenados pelo crime. A senhora viu o Bruno? Eu vi ele e o macarrão. E o Bola, já viu? E o Bola também. No mesmo dia? No mesmo dia. E no dia que teve a morte da Lisa, ele ficou daqui de cima olhando lá embaixo. E o carro do Bruno esteve na porta da minha casa. A polícia usou uma retroescavadeira para abrir o buraco, feito ao lado deste coqueiro, usado como referência pelo rapaz, para indicar o ponto onde estariam os restos mortais. O terreno fica no mesmo bairro onde morava Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Ele foi condenado por ter matado a ex-amante do goleiro Bruno. Durante as escavações foram encontrados um sapato e uma luva, material que foi descartado pelos delegados. Depois de 3 horas, as buscas foram encerradas, sem nenhum sinal do corpo. O operador da retroescavadeira, que tem mais de 30 anos de profissão, diz que o terreno nunca foi mexido. Esse terreno nunca foi escavado, não. Todo natural. Pelo que você viu lá, então, não houve nenhum tipo de buraco antes? Não. Nem cisterna, nem vala, nem nada. Mesmo assim, Jorge continuou convicto de que o corpo de Elisa foi enterrado aqui. Jogamos ao local, não tem erro, não esqueço o lugar onde que eu vou, onde deixo de ir. E você não acredita que pode estar, por exemplo, do outro lado do pé de coqueiro? Não, aqui mesmo? Não. Estava ali onde que eu apontei e disse que estava. O advogado dele sugeriu que o corpo pode ter sido retirado do lote. Os 2 que participaram da empreitada criminosa, vendo que ele era um menino, ele era um menor, poderia ser a parte mais fraca. Ele falou assim, olha só, melhor a gente voltar lá e tirar. Pode ter acontecido? Pode, mas é conjecturas. Agora a polícia de Belo Horizonte vai apurar se Jorge mentiu. Caso seja comprovado que ele tentou atrapalhar as investigações, o primo do goleiro pode ser responsabilizado criminalmente. A responsabilidade penal tem que ser averiguada, logicamente, quando uma pessoa presta uma determinada informação e essa informação causa tropeços ou embaraço a uma investigação ou a uma fase processual, sem dúvida ela é responsabilizada penalmente. Há de ser averiguado, entretanto, o papel da polícia é simplesmente checar as informações e averiguar, porque senão nós iríamos aqui deixar uma dúvida no ar e iríamos ser cobrados eternamente pelo fato de não ter feito o trabalho que seria necessário. Depois do fim da escavação, Jorge foi para o Departamento de Investigações, onde prestou depoimento por 3 horas. Agora ele está liberado para voltar para o Rio de Janeiro. Antes da escavação, bem no inicinho da manhã, o repórter Rangel Faula conseguiu uma entrevista exclusiva com Jorge Lisboa Rosa. Ele aparentou estar muito seguro com as palavras e com a decisão de ter soltado o verbo. O jovem disse que estava atormentado desde que o crime aconteceu e a força do tio foi fundamental para que ele tomasse uma atitude agora. Eu resolvi falar porque eu estava com o coração muito apertado, isso tudo acontecendo, eu sabendo onde que estaria mesmo a menina. A consciência pesou, tive o conselho do meu tio, eu estava na casa dele, ele me deu o conselho, falou que se fazia esse bem para mim, era melhor falar, para me aliviar logo esse aperto que está no meu peito e minha consciência que está realmente pesada. E agora você está falando a verdade mesmo, já que você mudou as outras versões? Sim, com certeza, é verdade. Qual que é a vantagem que você levou naquele momento? O que te motivou? Eu era de menor na época, era muito descabeçado, eu não pensava no que estava fazendo e fiz sem pensar as coisas, na adrenalina, na hora que já estava acontecendo as coisas, eu peguei, fui no embalo sem pensar em nada. Qual que é o seu sentimento hoje pelo seu primo, Bruno? É muito grande, aquele cara, sem palavras, como é que ele me considera como filho, eu considero ele como meu pai mesmo. Nunca me deu as costas nem nada. Hoje eu oro sempre, peço para que Deus venha estar dando a liberdade dele logo, porque já coisa que ele não fez, coisa que ele não sabia, está pagando, porque o macarrão
feio, tomou a decisão dele próprio, macarrão, para poder estar fazendo isso com a menina, e ele não tomou a precaução de nada que estava acontecendo. Se você pudesse dizer alguma coisa para a mãe da Elisa, por exemplo, o que você diria nessa hora? Eu pediria desculpa, porque eu tenho a parte envolvida nisso, que eu bati nela, mas eu tenho que pedir desculpa e hoje minha consciência pesou, realmente, pai, esse negócio tudo aí. E vou desvendar lá onde que está para ela poder ter um enterro digno. Você bateu na Elisa? Em que momento que foi isso? No sequestro. Seu tio disse que você sonhou muitas vezes com a Elisa, com tudo isso que aconteceu. Vinha pesadelos à sua cabeça? Como é que era? Vinha um toque dela querendo que eu revelasse alguma coisa, onde que ela estaria, algo assim, mas não era aquele sonho ruim. Para finalizar aqui, está de consciência tranquila? Está certo do que você está falando? Estou com consciência tranquila e vamos lá retirar isso agora. As declarações de Jorge provocaram reação negativa dos advogados que atuaram no caso, inclusive de quem o defendeu em 2010, quando ele ainda era menor. A entrevista feita por uma rádio do Rio de Janeiro surpreendeu até o ex-advogado de Jorge. Eliezer Almeida afirmou que durante todo o tempo em que defendeu o rapaz, jamais ouviu qualquer comentário sobre o local em que ela teria sido enterrada. Não existe nem vestígio nas outras versões que ele deu. Inclusive no dia que ele foi interrogado pela doutora Ana Maria no CEIP no Horto, durante mais de 8 horas, em que tem mais de 22 laudas de depoimento dele, sequer ele fala uma linha sobre esse assunto de Elisa ter sido morta e enterrado nas imediações do aeroporto de Confins. Nesta entrevista exclusiva para a TV Alterosa, Jorge Luiz Rosa afirma que foi orientado a mentir. Muita orientação de advogado, muita pressão dos outros na cabeça, muita perguntação, aí acabou que eu fui mudando, falando uma coisa sem da outra. Em momento algum eu orientei, até porque, nesse sentido de não dizer a verdade, até porque se ele tivesse dito à minha pessoa que tinha participado diretamente da morte de Elisa Samúdio, inclusive do sepultamento do corpo dela, eu teria orientado-o para dizer a verdade e seria o primeiro a levantar essa bandeira para esclarecer tudo isso. Se ele está atormentado, dormindo mal, tendo alucinações, ele já teria exteriorizado isso há muito tempo e contado essa versão que ele deu, essa quinta versão há mais tempo. Não acredito nisso, não acredito em arrependimento. A notícia sobre o suposto paradeiro do corpo de Elisa Samúdio também pegou de surpresa os advogados do homem que é apontado pela justiça como o assassino da ex-amante de Bruno. Para o advogado de Bola, Jorge mentiu mais uma vez. Não é crível tantas versões diferentes para o mesmo fato. E se ele teve a audácia e a força de levar os investigadores à casa de Marcos Aparecido e tudo descrever, por que o ato derradeiro de local de enterrar ele não contou naquele primeiro momento? O delegado responsável pelas investigações sobre a queda do viaduto na Avenida Pedro I, em BH, afirmou que o laudo da construtora Covan, divulgado nesta semana e que aponta erros no projeto executivo, não será levado em consideração. A polícia quer tirar as conclusões sem a influência das partes envolvidas. Ainda não há uma data para o fim da perícia criminal, mas para a Polícia Civil é precipitado afirmar que o motivo da queda do viaduto foi um erro de cálculo, conforme garantiu o especialista contratado pela construtora na última terça-feira. Não fiz uma análise detalhada desse documento, até mesmo porque eu não quero que ele influencie na nossa linha de trabalho. Nós consideramos que existe a possibilidade, sim, de um erro de cálculo, mas existem outras possibilidades também que precisam ser avaliadas pela perícia. Uma falha de execução. Se você, dependendo do critério executivo, você pode produzir uma carga mais exacerbada no pilar e ela vai, então, produzir uma descarga em cima do bloco muito maior do que ele estaria dimensionado para receber. A única certeza é de que o bloco que sustentava o pilar principal da estrutura se rompeu, provocando o desabamento. Ainda segundo o diretor do Instituto de Criminalística, também é precipitado dizer que a segunda alça do Batalha dos Guararapes vai cair. E a coisa não é tão óbvia quanto parece, porque nós precisamos primeiro saber o que levou à queda daquele viaduto. Entendemos que seria
prudente mesmo, ter análises mais criteriosas. O inquérito criminal, aberto no dia 3 de julho, mesma data do desabamento, está investigando as causas da queda e as responsabilidades por 2 mortes, além de 23 pessoas feridas no acidente. 53 testemunhas já foram ouvidas até o momento, entre operários da obra, moradores da região e vítimas. A Polícia Civil também já reuniu documentos da Consol, que fez o projeto, da Sudecap e da Covan, que executou a obra. Ainda segundo o delegado, além do prazo habitual de 30 dias, será necessário pelo menos mais 1 mês para a conclusão do inquérito. Com o caminhar da investigação técnica, né, da prova técnica científica, é que nós vamos haver um desdobramento para novas oitivas e aí nós vamos caminhar para o fechamento no sentido das responsabilizações criminais. Uma mulher quase morreu afogada hoje em Sabará. Ela caiu com o carro no Ribeirão Arrudas, no meio da correnteza. E, acredite, conseguiu se salvar usando um extintor de incêndio para quebrar o vidro e se arrastar até a margem. Os repórteres Samara Costa, Gerson Araújo e o auxiliar Edson Soares acompanharam tudo com exclusividade. Vários motociclistas parados, tentando ajudar uma senhora aqui, caída ao chão. Aí recebeu uma fechada no carro, e o que acontece? Ele jogou ela para fora da pista. Aí não teve outra opção, ela perdeu o controle e caiu dentro da boca de lobo. O carro dela está capotado aqui dentro. Aí ela conseguiu sair nessa margem aqui, ó, subindo sozinha até esse local. Olha só a correnteza. Essa mulher conseguiu quebrar o vidro do carro com o extintor e veio nadando pedindo socorro. Senhora, fica acordada. Calma aí. Para! Olha só. Gente, que absurdo. Com certeza deve ter alguém ali que sabe dar pelo menos os primeiros socorros. Por gentileza, é aqui no bairro Marzagão, não é isso? No bairro Marzagão tem uma senhora que caiu dentro de um córrego. Ela está precisando de socorro urgente. Já há 30 minutos as pessoas estão tentando ligar para vocês aí e até agora nada. Não tem ninguém aqui até agora. Como é que chama a estrada aqui, gente? Em frente à Fertiliga. Em frente à empresa Fertiliga. Via Borbagato. Por gentileza, mande um socorro. A perna da senhora tá mexendo? Tá? Tá conseguindo falar? Tá? A perna, como que tá? Tá movimentando? Tá? Aqui, dá a volta um por lá, gente. Gente, vamos por lá. Vai ser encaminhada agora para a UPA de Sabará e a gente vai acompanhar todo esse trajeto. Vamos lá. Os militares acabaram de chegar com a senhora aqui na UPA de Sabará. Agora os funcionários aqui da UPA levando a mulher. Ufa, a gente fica até sem ar, né? Além de tentar ajudar a vítima, a nossa equipe ainda fez a reportagem. Parabéns, então, pelo trabalho. Daniele Silva Sobrinho, de 30 anos, é gerente de uma lanchonete e ia para o serviço. Ela passou por exames na UPA Nações Unidas, em Sabará, e está consciente. Já a demora do atendimento no local do acidente foi justificada pela assessoria do Corpo de Bombeiros, que disse que o primeiro chamado foi por volta das 8h05 da manhã. Por causa do grande número de acidentes, todas as viaturas estavam ocupadas. Informou ainda que às 8h43, uma unidade de resgate se deslocou para o local, mas a vítima já havia sido resgatada pela PM. Ainda bem, né? Uma jovem foi atropelada e morta em Raposos por um caminhão que prestava serviço para a CEMIG. O motorista foi embora sem prestar socorro. A mulher deixou um filho de 3 anos. O acidente foi nesta rua estreita. Segundo testemunhas, Gleice Viviane Vieira, de 19 anos, foi prensada pelo caminhão neste muro. Vinha um carro. Aí o caminhão deu preferência pro carro, o carro não foi. Depois foi jogar pro canto. A menina vinha no canto aqui, espremeu ela ali, ó. Ainda de acordo com os moradores da rua, o motorista chegou a descer do veículo para ver o que havia acontecido. O cara do caminhão conversou com o pessoal aqui e depois entrou no caminhão e foi embora. A mulher ainda estava com vida quando foi socorrida por populares. Ela foi levada para o posto de saúde de Raposos, mas morreu ao dar entrada na unidade. O condutor do veículo já foi identificado, mas não localizado. Através da placa do veículo fornecida por populares, é que nós conseguimos rastrear de onde seria o caminhão. E é de uma empresa terceirizada que presta serviços à CEMIG. Estava aqui em Raposo, e o caminhão de Contagem.
A pista molhada pode ter sido a causa de um acidente na BR-040 em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu numa ribanceira de mais de 10 metros. O condutor do veículo não se machucou. A carreta estava vazia e seguia para o Rio de Janeiro. Muitos curiosos acompanharam os trabalhos para a retirada do veículo do local. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente com um carro e um caminhão de verduras na BR-497, entre Uberlândia e Prata, no Triângulo. A Polícia Militar e a equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados a um grave acidente envolvendo um veículo Gol e esse caminhão que vinha da cidade do Prata. De acordo com os militares, esse veículo Gol avançou um sinal de pare bem na entrada aqui da cidade. Havia 2 passageiros no veículo, né? E foi socorrido uma vítima consciente e uma outra vítima, que era o condutor, inconsciente. Com o tempo aí de chuva, né, e devido à neblina, pode ter dificultado a visão, ofuscado a visão do motorista e, infelizmente, acontecendo esse acidente no local. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo foi identificado como Carlos, morador da cidade de Uberlândia. Ele estava mais a esposa indo para a cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, a um casamento. Na saída da cidade de Uberlândia, houve esse acidente, evitando aí que eles chegassem até o destino. Vamos ver agora como é que está o trânsito em alguns pontos da capital com a ajuda das câmeras da BH Trans. Você vê aí o complexo da Lagoinha, bastante movimento, mas nenhum engarrafamento não neste horário. Agora Bias Fortes com Bahia, trânsito fluindo normalmente, carro seguindo. Mais uma câmera, Nossa Senhora do Carmo com contorno ali na Savassi. Curiosamente, mais tranquilo nesta sexta-feira, trânsito bem tranquilo mesmo na descida principalmente. Opa, mais uma ou não? Sim, mais uma? Então vamos lá. Agora Bias Fortes com Espírito Santo. Alguns carros ali fechando o cruzamento, mas trânsito sem retenções neste momento em BH. Agora sim, os donos de uma imobiliária de Cláudio foram presos em Divinópolis, suspeitos de vender 48 apartamentos de forma irregular. Eles teriam embolsado o dinheiro, mesmo depois de os imóveis serem embargados. Os consumidores, claro, ficaram a ver navios. Regis Pires de Menezes e Daniel Castanheira de Oliveira, os dois de 31 anos, foram presos em Divinópolis e levados para a delegacia. Eles eram monitorados pela Polícia Civil de Cláudio, depois de se envolverem em um suposto golpe de venda de imóveis. Já são muitas vítimas identificadas, em torno de 48 vítimas, e hoje a gente conseguiu efetuar a prisão preventiva deles, cumprir os mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão nas residências e escritórios que eles utilizavam. Nas casas dos suspeitos, a polícia apreendeu um notebook e vários documentos. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da Minas Casa Imóveis, em Cláudio. O local estava fechado e precisou ser arrombado, mas nada foi localizado. Segundo a polícia, Regis e Daniel são sócios da empresa e venderam 48 apartamentos por R$90 mil cada. O empreendimento seria no bairro Leblon, também em Cláudio, mas a obra foi embargada por órgãos ambientais estaduais e nunca saiu do papel. As vítimas, que pagaram valores que variam de R$5 a R$35 mil, não receberam o dinheiro de volta. O nego está comprando aquele trem para sair do aluguel. Certo? Agora nem que fala pilantragem dessa com os outros. Segundo a polícia, o prejuízo das vítimas chega a R$350 mil. O carro de um dos suspeitos foi apreendido e a polícia agora procura por outros bens no nome dos dois sócios da imobiliária que possam ser usados para ressarcir essas pessoas. Os dois suspeitos negam que tenham aplicado um golpe, mas não aceitaram gravar entrevista. Eles disseram ao delegado que usaram o dinheiro recebido para pagar o terreno e repassaram parte do valor à construtora, que seria responsável pela execução da obra, mas a polícia diz que já tem provas que incriminam os suspeitos. Nós já temos bastante indícios de que realmente o crime de estelionato tem se configurado. Ladrões comemoraram e atiraram para o alto depois de assaltar um posto em Pouso Alegre, às margens da MG 290. Veja a ação da dupla. Os bandidos chegam ao posto às margens da MG 290 já fazendo ameaças. Ambos estão armados. Os frentistas são rendidos. Um dos criminosos rouba também um celular. Eles verificam se existem mais objetos de valor. Levam cerca de R$500. A ação dura pouco tempo.
Depois do assalto, os bandidos saíram comemorando e subiram uma rua sem asfalto. Aqui dispararam 3 tiros para o alto. O local não tem iluminação pública. Ninguém do posto quis gravar a entrevista. É a primeira vez este ano que o estabelecimento é assaltado. E também no sul de Minas, a polícia procura por um homem que assaltou uma padaria em Itajubá. Imagens das câmeras de segurança mostram a ação do criminoso. Ele chegou de boné e bermuda, simulou estar armado e anunciou o assalto. O bandido ameaçou matar a vítima caso ela não repassasse o dinheiro. O homem conseguiu o que queria e fugiu com R$200. Cerca de 300 famílias estão acampadas irregularmente num terreno de 7 Lagoas. A prefeitura já pediu reintegração de posse e avalia a situação de cada uma para que sejam encaixadas em programas sociais. Este grande lote no bairro Jardim dos Piquis 2, em 7 Lagoas, está tomado por barracas e construções improvisadas. Karine está no local há quase 2 semanas, junto com o marido e os filhos de 2 e 3 anos e até um bebezinho de 6 meses. Praticamente eu fui despejada, estava morando de aluguel com 3 meninos pequenos, aí estava devendo 4 contas de luz, 2 aluguel devendo. Aí a dona já pediu o barracão, né? Cerca de 300 barracas foram montadas aqui no local. As crianças passam os dias assim, brincando ou cuidando dos irmãozinhos menores. Muitas delas não estão estudando. Vizinhos do local decidiram ajudar. A casa de Valdene agora fica sempre cheia. Os sem-teto fazem até fila para levar as crianças ao banheiro. Ceder comida para eles, eu não posso. Cada um trouxe sua comidinha, cada um está cozinhando. É só água mesmo e coisa higiênica. Banheiro, um banho que as crianças precisam tomar. Os invasores vão passar por uma triagem da Secretaria de Assistência Social e a condição financeira e social de cada família será avaliada. A Prefeitura já conseguiu a reintegração de posse na Justiça e espera que as famílias saiam de boa vontade. Conversamos com as famílias, né, para uma desocupação voluntária, né, sob pena, caso isso não ocorra, ter uma desocupação de outra forma. A gente está identificando quem são essas famílias, de onde elas estavam antes de chegar aqui no terreno, e a gente vai ver a situação delas para encaixá-las nos programas sociais da Prefeitura. Confira agora no mapa a previsão da meteorologia para este sábado em Minas. A chegada de uma frente fria sobre o sudeste deixa o tempo instável e chuvoso em todo o país. Aqui em Minas, o céu fica nublado e há previsão de chuva em todas as regiões. Em BH, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Os termômetros oscilam entre 17 e 27 em Porteirinha. Vão de 15 a 19 graus em Varginha. Ficam entre 17 e 25 em Almenara. E em Uberlândia, mínima de 17 e máxima de 20 graus. Moradores de Varginha não param de falar de uma cena vista no céu. Será que a cidade mais uma vez foi invadida por seres de outros planetas? Nas ruas de Varginha, as imagens chamaram a atenção. Teve gente que nem piscou assistindo o vídeo. Ficou curioso? Dá só uma olhada do que estamos falando. Credo, foi verdade isso? Os bichinhos do ET. É a nave do ET que voltou. O ET que não é. Pode ser a nave do ET, certeza. Eu treino lá de baixo. Subiu? É. O suposto objeto não para um só minuto. Repare que ele gira, aparece e desaparece da cena. Como as imagens foram feitas por um celular, a qualidade não é muito boa, mas é possível ver ele se movimentando bastante. Igor foi quem registrou as imagens. Segundo ele, a filmagem foi feita por volta das 2h30 da manhã. Ele estava no quintal de casa. Eu estranhei. Aí eu fiquei parado, na hora eu fiquei parado. De repente ele foi pra lá, aí eu já peguei o celular e já fiquei filmando. A pedido da TV Alterosa, este ufólogo analisou as imagens e, para ele, o objeto em questão é outra coisa. Ao que tudo indica, trata-se da filmagem da cangalha de um balão com luzes em filmagem noturna. Já os movimentos bruscos das imagens em si são devidos estritamente aos movimentos do cinegrafista, até porque ele jogou um zoom máximo para tentar filmar o objeto. Não se trata do movimento brusco do objeto filmado.
Daqui a pouco, mesmo depois da Copa do Mundo, ainda tem gente faturando com o Mundial. Saiba como já já. Um motoboy que trabalhou nos bares do Mineirão durante a Copa do Mundo está faturando um dinheiro extra mesmo depois do Mundial. Ele juntou vários copos que eram vendidos nos jogos e está revendendo pela internet. Já há clientes em todos os cantos do país. Copos por toda parte. Luciano trabalhou em um bar no Mineirão durante os Jogos da Copa. Como algumas pessoas que compravam as bebidas reutilizavam o objeto, ele foi autorizado a trazê-los para casa. Cerca de 300, de refrigerante e de cerveja. Deu algum para parentes e conhecidos, até que veio de um amigo a brilhante ideia. O pessoal na internet está vendendo esses copos, uma grana boa. Aí cheguei em casa, fui olhar com minha esposa. Tava vendo lá valores altíssimos dos copos. Aí, como a gente não estava contando com esse dinheiro, colocamos um preço bem mais baixo que os demais. E graças a Deus conseguimos vender uma boa quantidade de copos já. Com o auxílio do Twitter, iniciou o comércio pela internet. E aí tem sido só alegria. Já vendeu 100 copos, cada um a R$15. Um dinheirinho que veio em boa hora. Boa, deu para quitar umas continhas, rapaz, eu tava agarrado. Deu para quitar umas continhas bacanas. O novo trabalho não tinha como dar errado. Luciano é motoboy. Os pedidos que são feitos aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, ele mesmo entrega. O que o casal não tinha ideia é que os copos fossem chamar a atenção das pessoas espalhadas por todo o Brasil. Alguns deles já foram entregues pelos Correios em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e até em Natal. O que mais tem saído é este dourado. Os que têm a bandeira da Argentina também são muito procurados. Agora, os do jogo entre Brasil e Alemanha vai ter que rolar promoção, viu? Por causa da derrota histórica, estão encalhados. Só da semifinal, né? Não sei o porquê. Deu uma agarradinha, né? Misteriosamente. Os da semifinal estão um pouco agarrados. Como os pedidos são muitos, Juliana entra em ação. A mulher dele dá aquela força para organizar tudo. Ajudo ele a separar os pedidos, não confundindo os times, dos dias dos jogos, tudo certinho. As pessoas que fazem os pedidos através da rede social dele também. Agora só esperam vender o restante para comemorar. Como eu tenho uma loja, então eu já invisto em mercadorias para colocar na loja também e fazer mais um pouquinho de dinheiro. Não são bobos nem nada, né? A edição de hoje termina aqui. Se quiserem, envie recados e sugestões de pauta para mim pelo Twitter, Ana Cris Pimenta. Amanhã vocês ficam na companhia de Daniel Fabres. Boa noite e um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau.